Testando, um, dois, testando, um, dois, câmera, tudo certo, tudo certo. Olá, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma aula de arte. Que demais! E hoje nós vamos continuar falando sobre o movimento pop art. Lembra do movimento pop art que a gente viu na aula passada? A gente vai dar continuidade a esse movimento hoje, tá? Vamos ver as características, suas principais características, os principais autores, pintores, né, desse movimento e vamos ver como é que esse movimento influenciou o contexto histórico da época em que ele nasceu, ok? Fique aí, não desgrude da tela que nossa aula já vai começar. Vamos conosco, vamos fazer arte. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Olá, galerinha, começando aqui nossa aula sobre pop art, né? E como eu já tinha falado para vocês outrora, nós já falamos um pouquinho sobre pop art na aula passada, estudamos um pouquinho e hoje nós vamos ver, certo, o contexto em que está inserido a pop art, suas características e seus principais artistas. Vamos lá? 1957, 8, 9, certo? E que tem um bastante posicionamento na década de 60, surgiu tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Surgiram simultaneamente, certo? Nesses dois países, né? Que trazem a vanguarda aí do pop art, tá? Em que contexto social a pop art estava inserida? O que estava acontecendo, certo, no mundo quando a pop art, esse movimento, surgiu aí na Inglaterra e também nos Estados Unidos, né? Ela reflete um modo de vida, um estilo de vida que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial. Lembra da Segunda Guerra Mundial? 1945, acabou a Segunda Guerra Mundial, mas também a gente viu aí que novos conflitos surgiram, como, por exemplo, a Guerra Fria, né? Surgiu aí depois da Segunda Guerra Mundial. Também se tornaram, quando os Estados Unidos cresceu bastante e se tornou uma grande potência industrial no mundo, conduzindo a sociedade em um ritmo desenfreado de consumo, certo? E difundindo a noção de sucesso ligada diretamente aos bens materiais. No seio dessa sociedade, também cresce a cultura de massa, certo? E a cultura de massa é a matéria-prima para a construção dos artistas da pop art. Então, cultura de massa, que a gente já viu, certo, no ano passado, então ela já é inserida aí na matéria-prima para a pop art. Uma das primeiras imagens relacionada ao pop art é a colagem de 1956, certo? De Richard Hamilton. O nome dessa imagem era O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes? Feita para a exposição This is Tomorrow, certo? Isso é amanhã, organizado pelo Independent Group, certo? Lá na Inglaterra. Nela, celebridades e objetos de vida moderna transporam, certo? Transportam, na verdade, o American Way of Life para a obra de arte, tá? Então, esse aí é o contexto em que está inserido, ok? Então, uma das imagens preliminares, na verdade, né, que deu início aí, não que fosse ainda um movimento, mas ela foi um estopim para que surgisse esse movimento aí, a imagem, a colagem de Richard Hamilton. Os artistas norte-americanos também têm como referência as colagens tridimensionais de Robert Rauschenberg, certo? E as imagens eram planas e emblemáticas. E as imagens planas e emblemáticas de quem? De Jasper Johns, que iniciam o uso de objetos e imagens do cotidiano em obras, que são precursores, né, dessa atenção especial dada a objetos comuns, que também são objetos que estão ali nas obras surrealistas. Então, o que acontece? Acontece que os americanos têm como referência as imagens tridimensionais, que tem três dimensões diferentes, certo? Altura, largura, profundidade, nós temos aí,
certo? Altura, largura, comprimento, profundidade. Então, essas imagens, elas deram aí um pontapé inicial para ser uma referência para esse movimento, ok? Vamos lá, mais contextualização, né? Os integrantes da pop art, eles conseguiram chamar a atenção de um grande público ao se inspirar em elementos que, em tese, não eram reconhecidos como arte, certo? E ao fazer isso, eles levaram em conta que o consumo era vigente desses tempos. O consumo era vigente, era muito grande. Grandes estrelas do cinema, de revistas em quadrinhos, outros artistas, automóveis modernos, aparelhos eletrônicos ou produtos enlatados foram desconstruídos para dar as impressões e ideias desses artistas para assimilarem o poder de produção e a efemeridade daquilo que era oferecido pela arte moderna, certo? Então, vamos lá. Efêmero é uma coisa passageira e transitória. Então, a pop art ela conseguiu chamar a atenção, né, porque ela pegou os elementos que estavam em alta, que era de grande poder de consumo das pessoas, e artistas que estavam no auge também das suas carreiras, e colocaram como elementos da pop art. Ideologia. O que é que estava por trás da pop art? Né? A pop art ela tenta aproximar as chamadas alta cultura e baixa cultura. Ela se apropria de elementos da cultura de massa com a intenção de resgatar as funções da arte, a função da arte como participante do dia a dia das pessoas. É mesmo? Olha, não sabia não. Venha, vamos contar para os outros. Tentando dar significado à vida à maioria. Então, tinha o ideal de aproximar, certo, a alta cultura e a baixa cultura, né, aproximando esses dois elementos da cultura, né, e transformando em cultura de massa. Né? Cultura de massa é aquela cultura que está mais acessível, né, às massas, às pessoas. Então, ela tinha esse ideal aí, porque ela tentava dar significação ou dar significado à vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, né, que residiam aí. Em 1957, como eu já falei, né, Richard Hamilton descreveria essa arte como uma arte popular. 1, 2, vem, vá, 1. Certo? Essa arte era popular, transitória, consumível, de baixo custo, produzida em massa, era uma arte jovem para a juventude, era espirituosa, ou trazia alegria, né? Era sexy, chamativa, glamurosa e tinha um grande negócio, certo? E era um grande negócio para as pessoas, porque abarcando todos esses elementos que tinha aí, é, a baixa quantia que as pessoas gastavam para produzir esse tipo de arte, a grande massa, né, que consumia essa arte, né, também transformava a pop art em um negócio muito rentável. Né? Ele afirmou que a cultura comercial, como sua matéria-prima, é inesgotável, ao contrário do dadaísmo, que ele considerava um mal a ser combatido. Né? A gente vai estudar um dadaísmo depois. Né? Então ele dizia que, olha, o dadaísmo é um mal que deve ser combatido. Né? Um mal que deve ser combatido. Então a gente deve vir para a pop art, que é de baixo custo. A produção é de baixo custo, é inesgotável. As pessoas consomem. Né? Até hoje as pessoas consomem a pop art de maneira bem enfática, de uma maneira bem grandiosa. Quais são as características que englobam aí a pop art? Né? A arte com apelo popular que se comunica diretamente com o público, representando o retorno de uma arte figurativa em oposição ao expressionismo, que dominava a cena estética desde o final da Segunda Guerra Mundial. Ela também incorpora signos e símbolos da cultura de massa, dessa cultura de massa que era uma cultura suburbana industrial, como, por exemplo, o cinema, né, a pluralidade, as histórias em quadrinhos, a televisão, os designs, né, que usavam para separar a arte e a vida. Então, o que acontece? Olha só. Então, a arte, ela devia ser
devia ter um apelo popular, devia se comunicar diretamente com as pessoas deveriam se identificar com essa arte, certo? E era uma arte figurativa. O que é arte figurativa? É que mostrava uma realidade, mostrava a realidade como ela era, entendeu? Por exemplo, eu vou desenhar um vaso de refrigerante, uma lata de refrigerante. Eu vou desenhar um vaso de refrigerante, o artista que desenhar, o público que vê esse vaso de refrigerante dentro de uma tela vai saber que é um vaso de refrigerante. Então, a arte figurativa, né? Ela tentava tirar um pouquinho do expressionismo, né? Aquela paleta de cor mais negativa, aquela paleta de cor mais dura, né? Mais mórbida, né? Aqueles sentimentos mais tristes, tristonhos, de raiva, de, de, de amor, de sofrimento, de solidão. Então, eles queriam tirar um pouco essa imagem do expressionismo que dominava, certo, o cenário depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois, após guerra. E também eles incorporavam signos e símbolos que estavam na cultura de massa suburbana industrial que estava em alta, né? Por exemplo, cinema, né? Então, muitos das artes produzidas tinha como temática o cinema, né? Muitos também tinha como os cantores da época, as histórias em quadrinhos, a televisão e etc. Utilizava-se também desenhos simplificados com cores saturadas. Saturação de cor é uma das características aí do movimento pop art, além de técnicas comerciais de reprodução, como o silkscreen, né, e outros materiais industriais, né, cujo o uso intenciona afastar os vestígios dos gestos artísticos clássicos. Então, nada com clássico ele queria. Ele queria uma coisa mais moderna, uma coisa mais simples, tá? Por isso que você vê muito um chapadão atrás, uma cor somente atrás e um desenho que tem uma cor bem chamativa, né? Uma cor bem saturada aí dentro dessa composição, né? Daqui a pouco a gente vai engasgar aqui em alguns nomes, tá? Mas estamos juntos, né? Andy Warhol, né, enfatiza com a repetição de imagens de celebridades como Marilyn Monroe, Mao Tse-tung, Che Guevara, Elvis Presley, o desgaste que a mídia propicia a elas e o paradoxal, certo, ideal do anonimato. Então, Andy, ele fala que essas imagens dessas celebridades, certo, tem um desgaste da mídia. Então, com o desgaste da mídia, eles precisam trazer outros elementos para poder aí manter a chama viva da pop art. Já Roy Lichtenstein, certo? Gente, eu engasguei comigo mesma. Gente, eu engasguei comigo mesma. Parece pretender demonstrar ao extrair fragmentos de histórias em quadrinhos e reproduzi-la manualmente. É o caráter efêmero dos interesses e do consumo na sociedade moderna industrializadas e os valores que essa sociedade recebe e forma a partir deles. Então ele diz, olha, é muito transitório, tudo é muito transitório, né? Vamos fazer essas questões aí para ser transitório mesmo, tá? Então ele usava a história em quadrinhos, entre outros. A gente vai ver daqui a pouco um pouquinho mais sobre ele, né? Os materiais mais usados pelos artistas da pop art eram os derivados das novas tecnologias que surgiam em meados do século XX, como a goma, certo? A goma, que é o chiclete, né? Você pode ver muitas pessoas, muitos artistas aí fazendo imagens com a goma de chiclete, espuma, o poliéster e o acrílico foram muito usados pelos artistas plásticos desse movimento. Uma pintura de Andy Warhol, né? Que são os gatos. Você pode perceber, olha, que as cores são bem saturadas. A cor do fundo é chapada, não tem mais nada, é uma única cor lá no fundo, chapado, certo? E a cor é bem saturada, salta aos olhos as cores. Nós temos aí o grafismo, certo? Essa daqui é uma imagem excepcional, certo? Das latas Campbell's, certo? Dele também faz parte do grafismo. Colagem, certo? Olha, essa aí é uma colagem, certo?
de Welshman, também tem colagens. Você vê aí que são coisas que fazem parte do cotidiano mesmo das pessoas, entendeu? Pintura, Alex Cartens. Olha aí, uma imagem de Roy Lestetens, certo? A gente engasgar um pouquinho no nome, porque o nome é bem complicado mesmo, né? Pintura e colagem também fazia parte, tá? Nós estamos vendo algumas obras, certo? Que fazem parte aí desse movimento. Colagem, pintura e colagem, né? Pintura. Aí nós estamos vendo elementos da cultura da época, certo? Cantores aí como Mary Monroe, né? As cores bem vivas mesmo. Outra pintura, certo? Vamos lá. Essas são as referências, tá? E a tabela, tá? Ok, gente? Então, é isso. Um abraço. Espero que vocês fiquem bem em casa. Cuide da saúde, certo? Aproveita para ficar um pouco mais com a família, abraçar seu pai, abraçar sua mãe, sua avó, né? Amar seus parentes, certo? Mandar mensagens positivas, né? Deixar de assistir um pouquinho o jornal, né? Para conversar com seu pai, para conversar com sua mãe, para tirar suas dúvidas, para dizer que ama, tá ok? Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês e breve, com a graça de Deus, nós estaremos mais uma vez na escola. Um abraço e até mais.